Olá, igreja! Seja muito bem-vindo à nossa quinta-feira diferente. Esse é o nosso vídeo de número 1, onde a gente preparou um conteúdo diferente e eles serão postados todas as quintas-feiras por aqui no nosso canal no YouTube. Então não deixe de curtir esse vídeo e verifica aí se você está inscrito mesmo no nosso canal. Isso é importante para o crescimento do canal, para o crescimento da igreja como um todo. O nosso primeiro vídeo de hoje vai ser sobre Pergunte ao Pastor. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e as pessoas escreveram as perguntas mesmo. Bora assistir? O pastor que a gente convidou para responder hoje é o pastor Wesley. A gente vai repetir essa dinâmica na semana que vem. E as respostas ficarão por conta da pastora Elizabeth Altino. Então, fica atento no nosso Instagram. Por lá, a gente vai abrir dentro de alguns dias, se eu não me engano já é amanhã, viu? A caixinha de perguntas para a pastora Beth. E aí você vai perguntar lá e ela vai responder aqui na próxima quinta-feira, viu? Vamos pro vídeo? Vamos lá, pastor. Quantos anos de ministério você tem? Querido, eu fui chamado, o meu chamado foi aos 16 anos, 17 fiz o pré-teológico e aos 18 anos eu ingressei na faculdade de teologia. E eu vim receber minha primeira nomeação em 1990. Então eu formei em 2 seminários, né, o metodista em 1988 e em 1990 no Seminário Batista. Então, a nível de ministério, eu já tenho 30 anos ativo. Em algum momento, o senhor teve dúvidas sobre o seu chamado ministerial? Absolutamente. Desde os meus 16 anos, eu tinha uma convicção profunda. E desde então, me sinto totalmente realizado. Absolutamente nenhuma dúvida. Existe algum momento marcante nesses anos? Algum milagre extraordinário ou algum caso muito difícil? Um ministério, depois de muitos anos, você vai assim contabilizando muitas experiências, né? Deus, ele nos deu uma graça maravilhosa de ver pessoas sendo abençoadas mesmo, recuperando saúde. Há um caso específico de um irmão, que era tesoureiro da Igreja Metodista Central de Ipatinga, que tornou-se até padrinho do meu filho mais novo, o Lucas, em que ele teve uma enfermidade para a morte, e o Senhor o abençoou e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Eu pude ver esse milagre na vida dele e depois de alguns anos, né, ele veio a falecer, mas o diagnóstico era de morte. O Senhor acrescentou durante mais 15 anos a ele. E outros casos também. Temos um caso em Murié de uma senhora que estava com um câncer no útero e o Senhor nos usou, tanto a mim como a minha esposa, para orarmos e foi uma experiência muito interessante. A irmã Efigênia, ela se encontra viva até hoje, já tem uma idade avançada, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu diria uma outra situação muito especial foi quando o Lucas sofreu um acidente em Ipatinga, depois que nós retornamos da igreja, numa noite que eu tinha pregado sobre estar preparado para as perdas da vida, chegando em casa com essa família, com uma família de amigos, inclusive com o irmão Isaías, o portão da garagem caiu sobre o Lucas, ele teve uma fratura na parte frontal, ele é muito pequenininho, e aquela noite o médico tinha dito de que ele, na parte da manhã, passaria por uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica no crânio, e nós tivemos a noite toda em oração, e na parte da manhã da segunda-feira, ele teve alta, já com nenhuma sequela, graças a Deus, e até hoje uma pessoa altamente normal. E essa é uma experiência. No mesmo ano, o Wesley teve uma infecção nos rins da noite para o dia, chamada glomerulonefrite, e o Wesley ficou inchado da noite para o dia. O médico teve que enviá-lo para o hospital urgente, não poderia passar muito tempo, porque ele já estava com a pressão muito alterada, e Deus fez um milagre também na vida do Wesley, e ele então ficou com uma dieta de sal durante 30 dias, mas o Senhor restabeleceu o seu rim, não houve nenhuma sequela, graças a Deus, né? Eu diria que há muitas experiências, mas uma também muito marcante foi quando eu fui chamado por uma família para orar por uma avó, uma bisavó que já estava há 3 dias agonizando, já sinais de morte. E a família entendia que alguma coisa precisava acontecer para que ela pudesse partir. Ela já estava com sinais de morte, mas não partia. E me chamaram para orar com ela. E eu a tranquilizei, disse para ela que o Senhor já aguardava para a eternidade. Enquanto eu falava isso, ela partiu para a eternidade. Eu tive uma experiência que foi muito profunda, muito forte. Eu pude dizer para a família: a sua avó, a sua bisavó acabou de partir para a eternidade. São muitas experiências que o Senhor tem nos dado
a graça de poder experimentar. Eu ficaria aqui certamente muito tempo para poder compartilhar tais experiências, né? O senhor sabe tocar algum instrumento musical? Pela graça do Senhor, pela bondade e misericórdia dele, o Senhor me deu o dom também do violão. Eu aprendi já podendo exercer esse dom na Igreja Metodista em Vila Garrido. Eu não aprofundei, né? Mas a gente pode tocar alguns cantos, que foi a base para o nosso ministério, né? Igreja que eu tinha que dirigir o louvor, eu tinha que tocar o instrumento, tinha que cantar e tinha que pregar. Eu e a minha família. Então, nosso dom é o do violão. O senhor era namorador? Chegou a ter quantos namorados antes de casar? Essa pergunta é boa. Depois eu quero saber quem foi que formulou essa pergunta. Não, vocês sabem que antigamente a gente tinha uma vida bem diferenciada, sem maldades e tudo mais. Então, por estar na igreja, tocar violão, liderar equipe de jovem e tudo mais, claro que você acaba tendo umas paquerinhas, você acaba sendo visado. Não tem jeito, né? Parece que quem toca instrumento tem essa sina consigo. Eu diria que namoro mesmo, porque enquanto jovem eu sempre pensei em namorar para casar. Eu aprendi que o servo de Deus ele namora para casar. Então eu tive, de fato, 3 namoradas, apesar de casar muito jovem, antes de conhecer a Simone e poder ter a bênção de contrair um matrimônio com ela. Mas eu não diria que eu era namorador, mas assim, eu queria me relacionar com pessoas que serviam o mesmo Deus que eu. Então eu namorei sim 3 pessoas que são servas do Senhor também, mas dentro de um relacionamento muito, muito ético, muito responsável. O senhor formou uma família muito linda. Os 2 filhos foram planejados ou vieram antes da hora que vocês tinham pensado inicialmente? E alguma vez pensaram na possibilidade de um 3º filho? Na realidade, eu sempre pensei em casar muito jovem, tanto que eu casei com 20 anos, a Simone tinha 17 anos, e a minha visão, até por causa do ministério pastoral, sempre foi casar e ter filhos logo. Então todos eles foram planejados. O Wesley, com poucos meses, nós já pensamos em tê-lo, e depois de 1 ano e 6 meses aproximadamente, ele veio ao mundo. E nós depois tínhamos preocupação por viajar demais, ficar muito fora de casa, né? Nós esperamos um pouco mais para ter o nosso 2º filho, o Lucas, que veio também como bênção para nós dentro de um planejamento no tempo de Deus. Isso nos ajudou muito, porque esse espaço na idade deles nos possibilitou dar o melhor para um e se preparar para dar também o melhor para o 2º. Pensamos assim, a minha esposa que pensou mesmo mais em um 3º filho, mas nós chegamos à conclusão de que de fato o melhor seria ter 2 filhos apenas. Uma pessoa cristã pode namorar outra não cristã? Olha, essa pergunta ela é muito interessante e é importante porque a leitura desta pergunta há 30 anos atrás, certamente você teria uma resposta. Hoje você tem uma visão, não que você mudou a essência, porque eu creio que um cristão ele tem que namorar sim com uma cristã. Em que sentido? Não é preso a uma denominação ou uma igreja dita cristã ou evangélica, mas alguém que siga Cristo, que tenha temor a Deus, que veja e que fortaleça a nossa fé. Por exemplo, eu vejo a questão do julgo desigual de fato quando um cristão, uma cristã, namora com um rapaz ou uma moça ateu, que não tem temor a Deus e que não serve a Deus e que não respeita. Então veja o seguinte, se você quer namorar com alguém, porque namoro é conhecimento, e se você chega a conhecer alguém que não serve a Deus em uma igreja evangélica, então você tem que conhecer essa pessoa, saber o que ela pensa dos evangélicos, pensa da sua fé, se ela vai ter alguma dificuldade com relação à fé que você tem em Deus, tá certo? A questão do batismo de criança, das crianças na igreja, então enfim, se essa pessoa não vai ser uma pedra de tropeço para você. Então o aconselhamento hoje, o cristão, tem a ver com se a pessoa, ela é temente a Deus, como é que ela enxerga Deus. Aí eu vejo que é possível, ainda que essa pessoa ela não seja uma cristã servindo a uma igreja evangélica, mas a minha orientação pastoral é basicamente essa. Um cristão, quem serve a Cristo verdadeiramente, tem que procurar conhecer alguém que também não terá dificuldade de seguir o mesmo Deus a quem você serve, tá certo? Eu tenho uma experiência que para mim é uma exceção e não é regra. Eu mesmo
quando eu comecei meu namoro, eu conheci a Simone, ela não era evangélica, ela era uma pessoa de uma igreja católica, tá certo? Mas havia temor no coração dela e ela não foi empecilho para mim, ela respeitou e consequentemente veio ser a bênção que ela tem sido para mim. Mas a regra é, se alguém que você quer namorar não ame ao Senhor Jesus, vê nele dificuldade para que vocês caminhem, certamente caia fora que vai ter maiores problemas sim. É correto um cristão acreditar em horóscopo? O cristão jamais, é pecado, ele não pode acreditar em horóscopo, por quê? Horóscopo é mentira, e o único que sabe da nossa vida é o nosso Deus, então o horóscopo está totalmente contrário à palavra de Deus. A depressão pode ser vista como um pecado? Na minha concepção, depressão não tem a ver com o pecado, tem a ver com uma dificuldade, um problema que essa pessoa adquiriu ao longo da vida, uma frustração, uma decepção. Às vezes pode, em alguns casos, ser alguma coisa psicossomática, alguma crise, alguma situação patológica também. Em alguns casos será necessário um tratamento, uma intervenção médica, um medicamento para controlar a pessoa, mas também creio que a ação de Deus pode exterminar toda e qualquer enfermidade de ordem física, de ordem emocional e de ordem espiritual. Eu não vejo a depressão como pecado. Queria falar mais de Jesus, mas sou uma pessoa tímida para me relacionar. Como fazer para melhorar esse lado em mim? Bom, uma pergunta muito boa. Primeira coisa que você tem que fazer é orar ao Senhor. Oração certamente é a arma do cristão. Segundo, tentar descobrir em que momento você encontrou e chegou a essa timidez. Se teve alguma causa, se alguém toliu você, se alguém praticou um bullying, se alguém teceu alguma palavra com relação a você, então descobriu isso. Clame a Deus, resista, parta para cima, se fortaleça naquele assunto do amor de Jesus, que o Senhor ama, e meu querido, meu querido, é começar a falar, a praticar, mas é importante você descobrir o que te levou a ser uma pessoa tímida, tá certo? Segundo, orar ao Senhor e partir para cima mesmo, comece a falar, comece a exercitar. Como os pastores conseguem dar conta de cuidar de todas as suas ovelhas hoje em dia? Certamente é altamente desafiador. Várias denominações e líderes evangélicos, eles têm buscado mecanismos e instrumentos para poder facilitar o pastoreio. Eu creio que quem conduz ovelha é pastor. Infelizmente, algumas denominações têm dividido essa carga e tem vários auxiliares, o que não é problema, desde que o pastor esteja afinado com uma liderança ativa, comprometida com o Senhor. Essa liderança vai ser um ponto de apoio, vai agregar ao ministério pastoral, conforme nós temos em nossa igreja. Por exemplo, coordenadores de ministérios, presidentes de grupos societários, são cooperadores que certamente vão somar ao ministério pastoral para que possamos conseguir trabalhar com os pequenos grupos. Claro que é impossível você conseguir dar assistência a todos, mas certamente com a boa vontade pastoral, através hoje dos meios de comunicação, como telefone, através da internet, através do gabinete pastoral, através das ministrações, através dos sermões, através de encontros, através de seminários, mas também com a cooperação de uma liderança atuante, afinada com a equipe pastoral, comprometida, certamente é possível dar conta do recado, é possível acompanhar a vida das ovelhas e ajudá-las a caminhar. Acabou, gostou? Beleza, rapaz, eu gosto disso. Queridos, queridas, que bom, eu espero poder contribuir mais, façam muitas perguntas mesmo, é muito gostoso. Então faz favor, a semana que vem é com a pastora, faça pergunta, como fizeram para mim, faça pergunta que ela vai ter que responder, e eu quero ouvir essas perguntas. Aproveite, será uma grande oportunidade para estar perto de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e parabéns ao nosso Ministério de Comunicação. Deus abençoe.